Então, ao falar as fases do Renascimento, você tem a noção do que é esse novo mundo que está nascendo. O mundo moderno, ou simplesmente a transição do mundo moderno e o mundo contemporâneo. Aí o Renascimento, ele trouxe algumas características peculiares, típica ao movimento renascentista. Primeiro, antropocentrismo. O que é isso? A Idade Média, teocentrismo. Teo, Deus. Centrismo, centro. Deus era o centro de tudo. Então, se morria, era Deus. Se está feliz, era Deus. Se está triste, é Deus. Se está doente, graças a Deus. Se cura, tudo era Deus na Idade Média. Na Idade Moderna, o homem passou a ser atribuído de responsabilidades. Ou seja, vou dar um exemplo nos dias atuais. Se você não passar no concurso, não foi porque Deus não quis que você passasse, mas você não fez a sua parte. A culpa é sua. O Renascimento traz pra gente a ideia da gente ser responsabilizado pelas nossas ações. Como é que quer passar em concurso público? Só curte. Sábado, domingo, sábado, domingo, sábado. Não tem jeito, irmão. Vai tomar ferro. Não tem segredo para passar em uma prova. O segredo é se fuder todo e estudar. Esse é o segredo. Tá disposto a abrir mão das coisas que ama? Quer que eu gosto muito? Eu gosto muito de sair com a nega véia, bater aquela velha pizza, ao cinema. Dá tempo? Dá, mas isso é exceção, não é a regra. A regra é livro. A regra o bizu é se fuder, exatamente. A regra é livro. A regra é questões. A regra é cara no livro. Você e Deus, Deus e você. Ponto. Isso é antropocentrismo. O homem é o centro das atenções. Racionalismo. A utilização da razão como forma de busca pela verdade sobre a lógica da ciência. Como é que a igreja dizia? Exemplo. Na visão de mundo da igreja, numa perspectiva medieval, geocentrismo. A terra era o centro de tudo. Na Idade Moderna, heliocentrismo. O sol é o centro e a terra gira em torno do sol. Mas, professor, Nicolau Copérnico falou isso porque ele quis falar, foi? Não, isso é uma evidência científica. Por exemplo, é por isso que hoje você estuda Marte, Plutão, Netuno. Aí você é professor da escola, fala assim para você, vamos estudar hoje o sistema solar. Por quê? Porque os planetas giram em torno do Sol. Isso foi falado pela primeira vez por Nicolau Copérnico, lá atrás, no Renascimento Cultural. Ou seja, trazendo uma explicação de verdade com embasamento científico. Individualismo. O que é o individualismo? É a condição de você entender que o próximo passo depende exclusivamente de você. Somente de você. Tudo agora passará a respingar sobre suas atitudes. O que eu falei para vocês do antropocentrismo de uma forma resumida. Antropocentrismo, o homem é o centro. Então agora é com você. E isso é o individualismo. Você é responsável pelas suas ações. Segundo Jean-Paul Sartre, o filósofo existencialista, o homem é responsável. Aí eu falo homem, mas interprete como humanidade. Estou falando só da forma que o filósofo expressou. O homem é responsável pelo seu legado. Então, entre outras palavras, quando Ulisses morrer, como é que vão se lembrar de Ulisses? Porra, o professor era brother, porra, odiava aquele cara. Ou seja, você é o legado que você deixa na sociedade. Hedonismo. Algumas pessoas acreditam que hedonismo é a ideia ligada à erotização, ao erótico. A ideia da valorização do corpo, da exaltação do culto ao corpo. Mas não é bem assim não, viu? Não é bem assim. O hedonismo é a exaltação do corpo como ele é. Se vai gerar o erotismo ou não, aí já são outros 500. Mas, por exemplo, no mundo medieval,
quando era esculpido uma estátua, nada humanisticamente era representado. Por quê? Porque poderia causar um pecado chamado luxúria. Então isso traria uma perspectiva de pecado. No Renascimento, tratar o corpo como ele é. Se tem pernão, pernão, bundão, bundão, cabelão, cabelão, e assim vai. Exaltar o corpo como ele é. Se o homem é o centro, se o homem é o centro, ele tem que ser exaltado. Uma outra característica é o naturalismo. É a condição de você entender e interferir na natureza. Por quê, professor? Porque na Idade Média, quem interferia na natureza era taxado de bruxo, de bruxa, feiticeira, porque estava manipulando os ideais da natureza. Na Idade Moderna, tem que interferir na natureza, porque essa é a condição máxima filosófica quando nós passamos a dominar os fenômenos da natureza. É por isso que hoje a gente sabe lidar com as coisas que vêm da natureza, porque a gente tem um entendimento maior sobre os seus fenômenos, os chamados fenômenos naturais. Então, se hoje você estuda fenômeno El Niño, se você estuda hoje um furacão, se você estuda hoje um maremoto, se você estuda hoje um tsunami, é graças ao pontapé inicial que foi dado lá atrás pelo Renascimento. Eu preciso entender os fenômenos da natureza para aprender a lidar, para interferir diretamente, para que aquele fenômeno não venha acontecer mais e causar o mal à humanidade. E por último, o classicismo. O que é o classicismo? É a retomada das ideias clássicas. O que são as ideias clássicas? Tudo que é clássico lembra algo antigo. E para o Renascimento, lembra literalmente o mundo antigo. Diga, Barros. Professor, essas características aí tem como até fazer a mnemônica. Carinho. É? É. Aqui, ó. Carinho, ó, classicismo, É isso aí? É? antropocentrismo, É isso aí? É? racionalismo, É isso aí que tá na tela? É? que é, É isso aí que tá na tela? É? Você foi aluno de quem para aprender o carinho? Você foi aluno de quem? Aham, caralho. Aham, o cara fala assim, não, professor, aí é seu. Eu aprendi com você. Dê a César o que é de César. Dê a César o que é de César. E por último, o otimismo. O que é o otimismo? É quando você tem a capacidade de projetar aquilo que você quer para a sua vida. Tipo assim, ó, o que vocês estão fazendo aqui agora é para vislumbrar um futuro próximo. Tipo, aonde eu quero estar daqui a um ano, aonde eu quero estar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Isso é otimismo. É olhar para o futuro e vislumbrar algo positivo para a sua vida. Coisa que a Idade Média não proporcionava. Perceba que é uma crítica direta ao mundo medieval. Olha o que Fábio falou quando ele se referiu à Idade Média. Ele falou assim, ó, Idade das Trevas. Era assim que era chamada a Idade Média. As trevas, a noite da escuridão, a noite dos 1000 anos, Idade das Trevas. Olha a ideia pejorativa do mundo medieval. E aí o renascimento cultural está quebrando com essas características. Só para retomar aqui um pouquinho do hedonismo, para falar para vocês, em relação ao que é o erótico, que eu me referi para vocês, tem um, tem um filme chamado Titanic, que o Jack tem uma cena que ele tá pintando Rose. Ele vai desenhar ela. E ela tá nua com um colar entre os seios. Perceba que no filme, ele inclusive reclama com ela quando ela começa a se insinuar. Ele fala assim para ele, ó, ele fala assim para ela, se concentre. Ele fala assim para ela, ó, se concentre. E ele começa a desenhar. O que é aquilo ali? Ali está o artista exaltando o corpo como ele é. Ela está nua com um colar entre os seios. Em nenhum momento houve excitação. Eles não transaram nessa cena, no filme, é em outra cena. Ou seja, isso é o hedonismo. É o corpo como ele é. É exaltar a forma humana em uma perspectiva, né, de ruptura com o padrão medieval. Então, todas as vezes que você se deparar com a questão sobre o renascimento cultural, lembre-se
dessas características aí, ó. O carinho é o macete que eu dou pra galera. Sempre. Aí eu vou fazer a pergunta-chave de entendimento. Vamos ver se vocês conseguem, né, fazer essa alusão aí. Se eu quiser identificar essas características na história do Brasil, é visto aonde e como essa perspectiva. Lembre do contexto histórico, a época que é o contexto, né? Confidência Mineira. Confidência Mineira? Não. Rapaz, eu posso estar errado, mas eu sinto um pouco de semelhança com a carta de Perovés de Caminha. Coisa boa. Perfeito. É ela quem descreve esse novo mundo, esse novo homem, esse novo contexto. É ela quem traz as características sobre essa condição. Por exemplo, ó, a carta de Caminha disse assim, ó, tem um trecho que ele fala assim, ó, e as mulheres todas redondas, a redonda é a gostosa, é a paniquete hoje. Ele fala assim, ó, e as mulheres todas redondas e andam sem suas vergonhas, ó, andam nuas. Olha o que a carta está descrevendo. Em nenhum momento a carta falou assim, ó, ela anda nua, ou seja, difamando, exaltando a questão erótica. Não, a carta apenas descreve o que está vendo. E descrever o que vê numa perspectiva hedônica, de hedonismo, é você exaltar a condição não somente corporal, né, mas logicamente que a referência é sempre o corpo humano, né, algo ligado ao corpo humano. Mas na carta de Caminha você vê naturalismo, na carta de Caminha você vê antropocentrismo, na carta de Caminha você vê individualismo, na carta de Caminha você vê otimismo, ou seja, tudo isso está sendo descrito e a UNEB já cobrou. Já teve questão que a UNEB colocou a condição de visão de mundo moderno sobre uma perspectiva da história do Brasil. Quando as provas trabalham assim, eu acho essa a melhor forma, Ulisses Dantas, eu acho que é a melhor forma de se tratar a questão. Trabalhar um contexto de história geral, trazendo para uma perspectiva de Brasil. Eu acho que enaltece mais a história, quando faz com que o aluno e a aluna reconheça a história como um todo. Entenda que a história é um processo integrado. Entenda que a tosse no Brasil é a gripe na Europa, ou vice-versa. A tosse na Europa é uma gripe no Brasil, a chamada metáfora da globalização. O mundo é globalizado, irmão. O que acontece lá respinga aqui, o que acontece aqui respinga lá. Isso é história. Diga, Barros. Professor, e a UNEB parece que ela gosta muito de cobrar textos antigos, ou, esqueci agora, porra, sei lá, esqueci. A questão do texto é o seguinte. O que é que a UNEB de vez em quando gosta de fazer? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Foi cobrado recentemente. A UNEB, ela faz assim, ó. Ela gosta dessa forma. Não estou dizendo a vocês que vai vir, mas que tem probabilidade. Ela gosta de pegar um acontecimento atual e cobrar história, ou trazer um texto histórico e cobrar um conhecimento atual. Por exemplo, no ano retrasado, né? No ano retrasado, meu Deus, 2019, retrasado não, foi 2019, na prova 2020, foi isso mesmo. Na penúltima prova, na última não, a última foi o ano passado, esse ano, né? 8 de janeiro, a última foi. Mas a penúltima prova do CFO, ela trouxe um texto que falava assim, ó. No Brasil, o surto de sarampo voltou a fazer parte da sociedade, do sarampo, voltou a fazer parte da sociedade brasileira. Uma doença já radicada no Brasil há dezenas de anos. Combatemos o sarampo, vacinando a população como um todo, realizando campanhas publicitárias, enfim, trouxe um texto atual sobre o sarampo. A questão era, sobre a revolta da vacina, é correto afirmar. Ela trouxe um texto atual e cobrou a revolta da vacina. Aí, eu achei a questão, inclusive, uma puta questão, top. Eu gosto muito quando a prova trabalha assim. Esses ideais, né? Passado, presente, passado, história geral, história do Brasil. Essa mescla para fazer um todo é típico da prova da UNEB. Possivelmente,
Nunca, e eu não vou falar nunca 100%, né? Porque podem inovar. Mas a chance de você ver uma questão com estilo dessa numa prova de soldado é zero, quase zero, sabe? Mas na prova do CFO, irmão, se prepare para tudo, inclusive sobre essa condição. Falaram que na prova desse ano teve uma questão aí sobre islamismo que ferrou meio mundo de gente. É, ferrou aquele que, acredite, ferra aquele que não se prepara mesmo, velho. E a UNEB, velho, mudou, pelo menos eu tô lhe falando pelo que eu vi na última prova. A UNEB, ela não quer mais exclusividade sobre história do Brasil. A prova foi literalmente mesclada. E outra, Teve até Revolução Francesa também, não teve? e outra, irmão. E outra, um detalhe básico. Um detalhe básico. A penúltima prova, não a última, a penúltima prova eram 15 questões. A última foram 20 questões. E um detalhe básico, todas as questões valeram o mesmo ponto. Ela aumentou a quantidade de questões de humanas e botou o mesmo peso do direito. O cara que estudou, o cara que estudou o penúltimo edital, que trazia lá que direito era peso 4, português era peso 4 e redação era peso 4, quando ele pegou essa última prova da UNEB, ele recebeu uma taca de 28 centímetros, mole, Aí, gigante. Ote! Ô, professor, professor. isso que Hum, ele falou agora do islamismo, o senhor botou essa questão até no grupo. É, e eu acho isso fantástico, sabe por quê? Porque moraliza a disciplina de história. Não só de história, mas as gerais como um todo. Se a prova de oficial é uma prova de ensino médio, segundo grau, tem que cobrar aquilo que você vê em segundo grau, porra. Você não vê direito em segundo grau e a prova botava direito o peso 4. Isso era escrotidão, porra, com o aluno. Mas é O, mais a- fácil. o aluno vê na escola português, matemática, geografia, história, redação. Isso é ensino médio. Na minha concepção, se ela tivesse que colocar um peso maior, que ela colocasse o peso maior nas gerais, não no direito. Porque se a prova é de ensino médio, você não vê direito no ensino médio, irmão. Essa é a minha opinião, viu? Vou defender meu lado também, lógico. Eu sou professor de história, não vou defender desgraça de outra matéria aqui, né? Vou defender a minha, claro. sobre essa questão dos pesos, Mas, no concurso de 2019, que Hum. era P4 ainda, teve gente que passou, inclusive o senhor conhece, um Burana, passou chutando tudo em Foi, matemática, pô. porque Um Burana foi meu aluno, Caio. Um sim, tá Burana ligado? foi meu aluno. Ele olhou pra mim e falou assim mesmo, pô, meu mestre, me perdoe, Marquei tudo você em mas matemática. eu só acertei uma de história. Aí eu fiz, ó, irmão, É, quando você falar que você é aluno, diga que você foi aluno do caralho. Não diga que foi meu aluno, não. Que meu aluno não é, acerta a questão, não. Essa galera que tem um curso fulano aí também, do fulano. Rumo à Aprovação, a galera eu do Rumo à faço, não. Aprovação, todos ali, os donos foram meus alunos. Umburana foi meu aluno, Francisco foi meu aluno de escola e de curso. E o Alisson foi meu aluno de curso. Todos eu botei aqui no colo, eu botei pra sentar no colo do pai. Dei tapa na bunda dos quatro, dos Porra, três. lá é isso aí. Dos três, botei no Ô, colo. Ulisses, eu até fiquei com vergonha de falar com você, velho, por causa daquela Operação Oráculo, Sim, que você apareceu lá e tal. Foi ali que eu te conheci. sim. Aí, meu irmão, tipo, primeira vez que eu tinha tomado porrada de questão de história na minha vida foi naquela Operação Oráculo. Aí você botou uma questão, acho que foi de malês, Foi uma questão que minha, não foi? Autoral? foi uma questão que eu tinha certeza que ia cair, um assunto, na verdade. Sim. Aí o rapaz, porra, essa daí eu não sabia de malês, não. Na verdade, toda a questão que você botou lá parecia que eu É, eu, nunca por tinha estudado exemplo, na vida. eu trabalho Aí algumas. quando eu chego na prova, Sim. ó a questão lá, velho. Ainda teve duas que eu errei, que foi da Sabinada que você também passou. Isso, irmão, Foi mole meu os mesmo, mas caras, tem concursos, que né? os caraca, velho. caras, os caras do Rumo à Aprovação, né? Na Operação Oráculo, os caras vieram falar comigo e falaram, Ulisses, rapaz, você deu a prova, irmão, na Operação Oráculo. Você deu a prova. Suas questões. Eu, por exemplo, nas minhas revisões, eu só trabalho questões minha, inédita, autoral. Quem faz sou eu, não tem que concurso não.
Nos meus cursos de questões, eu também trabalho algumas questões da banca. Até para você visualizar, claro, tem que apresentar como é a banca para o aluno. Mas 80% de tudo que a galera responde no meu curso é meu, eu produzo. Então eu gosto de treinar a galera pelo alto. Eu nivelo por cima. Eu, Ulisses, eu boto o nível lá em cima. Eu sou daquela. Sabe o ditado que vocês dizem? Treinamento difícil, jogo fácil? Eu sou, Eu falo assim, eu sou dessa perspectiva aí. Então, Não, irmão, eu gosto de sério nivelar mesmo, é por alto. surreal, porque, parceiro, eu fazia. Pode falar o nome de curso, né? Apesar da aula ficar Pode, grande. pode, boa. Eu fazia simulado pelo projeto Missão. Sempre achei as questões dele bem padrão mesmo. Até quem for estudar alguma coisa aí, recomendo. Mas, porra, velho, quando eu peguei suas questões, eu me senti um Neandertal, velho. Não vou mentir, não. É, eu Porra, só boto do Ender, irmão. Aí veja, aí. perceba, perceba. Depois que você começou a visualizar, por exemplo, eu cobro muito nas minhas questões detalhes, porque o aluno do papiro é o aluno que tenta identificar aquela, tipo assim, toda vez que fala de revolta dos malês, eu lembro que foram negros, islamizados, alfabetizados, escravizados. O cara tem isso já como padrão. Isso é quase que uma pesca para ele. Aí o que é que eu faço? Ou eu substituo as palavras por um termo semelhante, ou eu tiro essas características e dou novas características que vão ser cobradas em prova de uma forma não tão explícita como essas. Islamizados, alfabetizados. Aí o cara treina no nível alto, pô. Aí o cara fala, pô, eu nunca vi isso aqui. Não é que você nunca viu, você nunca deu atenção a essa parte. Porque quando você estuda, seu cérebro, ele é programado para fazer recortes, que é o que você vai lembrar posteriormente. É aquela característica, tipo assim, ó, falou de açúcar, latifúndio. Falou de açúcar, agroexportação. Falou de açúcar, monocultura. Falou de açúcar, você vai lembrando das características. Aí o dia que a prova trouxer o açúcar, especiaria rara, aí o cara fala, porra, especiaria, o açúcar, uma especiaria rara. É uma especiaria rara. Na época era raríssimo. Então o que é que eu faço? Eu faço com que, eu pelo menos, eu preparo as questões com muito carinho mesmo, irmão. Antes de projetar a questão para você ver, eu olho, reviso, olho novamente, vejo o que que tá. Então eu projeto para mim, para eu ler, enfim, para você treinar no padrão alto. Para chegar na prova, trouxer qualquer questão parecida, você lasca e manda. agora, professor, falando sobre essa questão que o senhor falou, da característica da UNEP voltada para a história, né? Inclusive, não sei se o senhor viu, sobre o tema agora do concurso que teve agora do TJ Bahia, né? Sim. E o senhor viu o tema? Não peguei a prova ainda não. Enfim, tipo, não é da banca da UNEB, mas só pelo tema você já vê que dá para trazer muito contexto histórico para a citação e etc, né? Eu vou mandar depois lá para o senhor. Mande pra mim. Eu não peguei ainda. Porque na verdade também, Caio, eu gosto de pegar essas provas, tá? Dar uma olhadinha. Mas Professor, tô a, aqui com a a questão. minha fissura, a minha fissura é ser fiel soldado. Sim, Eu estudo as provas, estudo. É por isso que o meu grau de acerto, e aí eu vou ter que puxar a sardinha para mim mesmo, exaltar meu trabalho, porque eu faço de uma forma que eu me preocupo com o seu sonho. Eu não me preocupo só em passar o assunto, não. Eu me preocupo, tipo assim, ó, você ouviu a aula hoje, anotou, né? Deixa eu ir para a questão aqui, deixa eu procurar uma questão. Aí quando você procura a questão, quando você olha e fala assim, porra, eu vi isso na aula hoje. Eu ouvi na aula hoje. Eu copiei isso. A ideia é essa. Então, como eu raramente dou aula para um TJ, para um Banco do sim. Brasil, atualidades, é muito raro, aí eu tenho aquela fissura mesmo de carreira militar. Soldado CFO, soldado CFO. Todos os estados. Todos os estados. Eu dou aula para todas as PM. Eu dou aula para 26 estados e distrito. Eu dei aula para. Inclusive, parece que vai ter CFO do Espírito Santo ainda que não tem, que é sistemática, né? Irmão, tá chovendo concurso aí, irmão. Abriu São Paulo, vaga pra caralho. Abriu Espírito Santo.
abrir o Pará. O Pará vai vir com 4.000 vagas. O Pará. A prova do Pará para soldado. É, Quatro. Rapaz, o cara chegar para mim e falar assim, porra, eu não passei não. O cara é um desgraçado, velho. Paraíba eu acho, também, que é até eu acho perto. que é 400 e CFO no Pará. Velho, o cara que tá no papiro já há um tempo. O cara que tá no papiro. Qual é o diferencial da prova do Pará? História do Pará. Geografia do Pará. Tem que saber. Agora, o direito é o mesmo. O português é o mesmo. A matemática, tudo é o mesmo. O que muda são as gerais. A história do Pará. A geografia do Pará. É isso o diferencial. Mas, velho, o cara que vem num papiro de estudo já há um tempo. 4.000 vagas, irmão. Rapaz, o cara falar que nunca. Se você pegar um cara que é de primeira viagem, até entende. Pô, professor, tava enferrujado aí, tava parado, entende. Mas um cara que vem no papiro alto, o cara vai escolher onde vai passar, irmão. O cara vai escolher onde vai passar, porra. Bote fé. 400 vagas é praticamente 4 concursos do CFO PM Bahia. Acho muito caro. Pois é. Já que Cadê, geralmente velho? são 100 vagas. Cadê a Se questão? ligue, se ligue. Pra não dizer que nem é sacanagem minha, foi justamente o que me fez lembrar da aula. Na aula o senhor passou uma questão, e eu não lembro bem, mas uma das alternativas dizia que foram escravos de, não só de matriz islâmica, né? Sim. Além de ser africano islâmico, mas também de outras, Ah, de você tá outras falando você tá religiões e falando da tal. prova de soldado aí, né? Não, isso, tô falando da de Ah, sim, soldado, sim, mas sim. tô falando da sua questão antes na Operação Oráculo. Ah, Aí sua certo. questão falava isso, que não foi somente escravo islâmico. Isso. Foi, Aí eu, literalmente foi porra, igualzinho. com aquela coisa gravada na mente e disse, ah, aí mentira, pô, só foi islâmico. Aí você, não, não foi, tomei porrada na questão, fiquei com isso na mente, isso na mente, isso na mente. Aí Olha o a que a prova. questão da prova de soldado fala. Essa revolta contou com ampla participação de escravizados africanos e afrodescendentes de diferentes procedências e crenças que insubordinaram a função de sua condição de vida. Aí Quando eu você. li isso, irmão, eu disse, essa daqui tá certa, velho. Claro. Aí só fiz eliminar a restante e acabou. Porque quando Já fala assim, ó, quando fala assim, quando a história fala assim, ó, revolta dos malês, o cara entende, na visão dele, que é só malê. Não, gente. Os malês encabeçaram a revolta. Mas outros segmentos de religião, inclusive de matriz africana, que não era islâmico, participou porque eles têm algo em comum. O que é que eles são? Escravizados. Então eles tinham algo em comum entre eles. Então um acabava ajudando o outro. Quando a história fala assim, ó, a história fala assim, ó, movimento de caráter elitista. Aí na hora da prova vem assim, ó, contando com a participação popular. Aí o cara fala, tá certo, claro que tá certo. Quem está encabeçando é a elite. O povo também participa, mas o povo não lidera. Quando a prova diz que o movimento é elitista, ela está se referindo à ideia de que quem está encabeçando, quem está liderando é elite. Mas o povo participa. E o contrário também. Quando ela diz que o movimento é popular, a elite também participa. Mas quem lidera é o popular. Então, não se uma coisa não anula a outra na história. E aí o cara que estuda dessa forma estuda no nível alto. E o cara que só papirou, negro, islamizado, alfabetizado. Negro, islamizado, alfabetizado. O cara que foi nessa vibe aí, só nisso, a hora que pegou essa questão de soldado aí, tomou taca. Porque viu a prova trazendo outras características que ele nunca viu. Aí se quebrou. Qual foi essa questão, mãe? Não lembro não. Assim eu não lembro não. Eu vi isso aí também, Laís. Eu vi isso aí É também. questão como a porra, irmão. Só hoje, inclusive, eu fiz umas 12 questões. Eu produzo, né? Quando eu tô com meu tempozinho livre aqui em casa, eu paro para produzir questões, né? Diversos temas. Aí depois eu separo. Pô, é questão como a porra, assim, falando assim, mas teve uma questão. Sim, 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 sim. Lembrei, Ah, lembrei. professor, a revolta dos mares, você vai dar em que aula? Quando a gente falar de história do Brasil, porque assim, ó, o edital, ele diz para vocês que é história do Brasil e história da Bahia, beleza? Pronto. Mas a história da Bahia tá dentro da história do Brasil. Então, por exemplo, quando eu falo de período regencial, eu falo de sabinada, balaiada, cabanagem, malês e farroupilha. Ou seja, dois itens do edital tá dentro do período regencial.
Ah, Você entende? Não é tratar de forma isolada. É você identificar que aquilo ali, por exemplo, que a revolta dos malês, tipo assim, ó, o edital chamou a atenção disso aqui. Então significa dizer que a probabilidade de vir malês é alta. Porque ele diz separado do que ele quer. O que é que ele quer da história da Bahia? Ele quer Inconfidência Baiana, 2 de julho, Sabe Nada, Malês e Canudos. Pronto. Ele coloca isso separado. Se colocou separado, é para você dar uma atenção especial. E onde é que você vê isso? Na história do Brasil. A Inconfidência Baiana no período colonial, Malês e Sabinada no período regencial, 2 de julho no Primeiro Império e Canudos na República das Oligarquias. Entendeu, meu brother, como é? Entendeu, pai? Acho que foi Barros que falou aí, não foi? Sobre? Mas enfim, Foi basta, foi basta. pronto. Mas enfim, por hoje é só. Vou parar com o renascimento cultural. Na próxima aula a gente vê com reforma, contra-reforma, iluminismo, revolução industrial e revolução francesa. Reforma, se quiser já lendo, viu? Já vá pegando por pá, pegando sozinho. Reforma, contra-reforma, revolução industrial, iluminismo e revolução francesa. Professor, o senhor não vai dar a revolução inglesa, não? A UNEB nunca cobrou. Nunca cobrou. Não é um tema cobrado pela prova. Então aqui é para você estudar direto ao ponto. Qual é a chance de cair Revolução Inglesa? A mesma chance que o Vitória tem de ser campeão brasileiro. Qual é a chance de cair Revolução Francesa, professor, de aí, novo? professor, Acima de 50%. Ela gosta da Revolução Francesa. Ela gosta da é, Revolução Industrial. é reforma contra reforma, iluminismo. Acho. Reforma contra reforma, iluminismo, Revolução Industrial e Revolução Francesa. Professor, tá na idade moderna aí já, né? Isso, Idade Idade moderna. Moderna. A gente, tudo que é Idade Moderna vai até a Revolução Francesa. Enquanto eu não falar de Revolução Francesa, você ainda vai estar na Idade Moderna. Quando eu terminar a Revolução Francesa, a gente entra na Idade Contemporânea. Entendeu? No mais é isso. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Obrigado por essas 2 aulas aí, esse bate-papo interessante sobre os concursos, dúvidas, questões. Aula boa é aula sim. Sábado tem mais, hein? Sábado tem mais, com fé em Deus. Sábado tem mais, com fé em Deus. Boa noite a todos. Valeu. Fiquem com Deus, pessoal. Tamo Tamo junto. junto. Amém. Valeu. Boa noite a todos. Valeu, professor. Valeu, grande abraço, valeu. Valeu.